Olá, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindo ao canal Princípio Org BR. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos continuar estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Deus me deu a honra de escrever um livro sobre os princípios do Senhor Jesus. E um desses princípios é o perdão. E durante a escrita, até o final desse capítulo, eu tive a impressão de que o perdão é algo muito difícil para o ser humano dar, realizar e assim perdoar os seus inimigos. E quando Deus me revelou o próximo capítulo após o perdão, que é bondade, eu acordei por uma manhã e eu tive um pensamento assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados? Ou levanta e anda? E eu pude entender que mais difícil ainda do que perdoar o nosso inimigo é fazer bondade para o nosso inimigo. Como, por exemplo, se o nosso inimigo tiver fome, dar de comer para ele. Se o nosso inimigo tiver sede, dar de beber, como as Escrituras diz em Provérbios e também em Romanos. E é exatamente isso que Deus fez comigo e também com você. Nós éramos inimigos, rebeldes, pecadores, e Ele nos perdoou, o que já é um gesto de extrema misericórdia, de grandeza. Mas além disso, Ele nos deu muitas outras coisas. Ele fez bondade para nós, como nos dando Jesus Cristo, nos dando a sua palavra, nos dando o Espírito Santo, nos dando o céu e da sua companhia. Então, acima do perdão, mais difícil do que perdoar é ainda fazer bondade para um inimigo. Quero ler com você Mateus capítulo 9, do versículo 1 ao 17, a autoridade sobre o pecado. Acompanhe na sua Bíblia. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil? Dizer, perdoados te são os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, chegando ao pé dele, os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres
entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Vamos começar comentando do versículo 1 ao 8, a cura do paralítico. No capítulo 8, Jesus estava em Gadara e lá realizando a libertação daqueles endemoniados que viviam no cemitério. Mas ele de barco agora vai para a sua cidade, diz o texto. E obviamente essa cidade é uma referência a Cafarnaum, o centro do seu ministério. Jesus aqui, a Bíblia diz que vendo a fé deles. Por que a fé deles? Porque Marcos vai nos relatar que esse paralítico está acompanhado de 4 amigos. E o lugar onde Jesus estava ensinando, ele estava completamente lotado, a porta estava tampada. As pessoas não conseguiam entrar naquele lugar. Então por isso aqueles amigos subiram em cima da casa e tiraram um pedaço do telhado e desceram aquele paralítico pelo telhado. Por isso que a Bíblia diz, e vendo a fé deles, no plural. É importante se nós formos se aprofundar, lermos além de Mateus e também Marcos e Lucas, para aquelas histórias que assim nós temos esses textos paralelos, para que nós possamos compreender de uma maneira mais completa. Então vamos tentar se aprofundar um pouquinho mais nesse trecho da palavra de Deus. As palavras de Jesus realizam a cura de todo ser. Eu acho esse ponto uma observação extremamente importante nesse texto. As palavras de Jesus curam aquele paralítico por completo. Nós vemos ali não apenas uma cura do corpo, mas nos parece uma cura do coração, da alma, uma cura de identidade, que nós vamos detalhar aqui. A primeira palavra de Jesus é filho, que ele pronuncia para aquele paralítico, filho. Ou seja, Jesus faz, por meio desta simples palavra, uma reconstrução de identidade. É provável que aquela pessoa, ela tinha um problema de autoestima. Ela não sabia quem ela era diante de Deus. E isso é algo comum comigo e com você, com nós sermos humanos vulneráveis. Nós temos um problema de identidade, nós falhamos em reconhecermos quem nós somos diante de Deus. Pode ocasionar diversos problemas emocionais e de saúde mental no ser humano. E aqui Jesus ele parte desse ponto, filho. Você é filho de Deus. Se eu e você decidimos e compreendemos e aceitarmos essa verdade de que nós somos filhos de Deus, muitos problemas a partir desta fé serão resolvidos. Mas vamos prosseguir. Primeiro, filho. Em segundo lugar, ele fala, bom ânimo, tenha bom ânimo, ou seja, não fica triste. E aqui ele entra no âmbito da emoção, na área da emoção, não fica triste. Sabe, eu tenho 2 filhos e quando os meus filhos estão tristes, eu procuro saber por que eles estão tristes. Porque quando os filhos estão tristes, os pais também se preocupam. Quando os filhos estão com a emoção abalada, isso atinge os pais. E quando você está triste, Deus ele está dizendo para você, não fique triste, tenha bom ânimo. Então aqui Jesus, em segundo lugar, ele age na área da emoção, tenha bom ânimo. Nós vamos detalhar um pouquinho mais isso. Em terceiro lugar, perdoados são os seus pecados. E o Beacon colocou um comentário que eu quero ler para você. Interessante. Existe a possibilidade de que a paralisia deste homem tenha sido causada, em parte, por um severo complexo de culpa. Então, Jesus perdoa o pecado dele. O problema dele era a paralisia, mas Jesus perdoa o pecado dele. É provável que a paralisia tenha sido causada por uma culpa, por algo que ele estava se penalizando, se punindo a si mesmo. Então, veja esse tratar de Jesus especial. E isso abre os meus olhos e os seus para que como aquilo que está dentro do coração pode afetar as emoções, a mente, a identidade e até chegar no corpo. Mas vamos prosseguir. Então Jesus, em terceiro lugar, perdoa
aquela pessoa, perdoados são os seus pecados. Em quarto lugar, aí sim Jesus vai no corpo, que é no problema que realmente a pessoa consegue perceber. Ela acha que só tem aquele problema. Ela achava que, aquele paralítico talvez achava que o problema dele era só a paralisia, mas o problema dele era muito mais profundo. Ele tinha um problema de identidade, ele estava com um problema emocional, que era a tristeza, e ele tinha um problema no coração, que era um perdão, ou talvez uma culpa. E acontece o mesmo comigo e com você. Vamos lá. Então Jesus chega no corpo e age no movimento. Ele diz: levanta, toma e vai para casa. Então, em quarto lugar e último, Jesus ele age no movimento, tá? Do corpo. Vamos prosseguir. Eu coloquei esse comentário que eu achei interessante, esse link, essa conexão. A Bíblia diz que o amor deve ser de todo o coração, alma, entendimento e força. Isso está em Marcos 12:30. Eu amo essa divisão que Marcos fez ouvindo Jesus. Coração, alma, entendimento e força. 4 níveis. E eu acredito que esses 4 níveis são um reflexo do nosso ser, onde o coração é a área mais profunda do nosso ser e aonde a força representa o nosso corpo. Então, por último, aqui em primeiro lugar, na parte mais profunda, o coração. No segundo andar, a alma, onde estão as nossas emoções. Depois, a mente, onde estão os nossos pensamentos. E aí sim, o corpo, a força, tá? E eu percebo que Jesus, ele cura essa pessoa nessas 4 áreas, como nós podemos perceber. Vou deixar detalhado para você. A cura completa de Jesus reflete o amor de Deus, ou seja, no coração, Jesus ele age com o perdão, no primeiro andar. No segundo andar, vamos colocar assim para ilustrar melhor, na alma, ele trata a tristeza e ele diz: tenha bom ânimo, se alegra, ele trata nesse segundo andar. No terceiro andar, ele age na mente. No entendimento daquela pessoa, você precisa entender e aceitar que você não é qualquer um. Você não é um culpado, você é filho de Deus. Você não é mais inimigo, você não é mais o que as pessoas dizem que você é. Deus disse que você é filho dele. Então, esse entendimento de que você é filho, no terceiro andar. E por último, ele trata do corpo, da força do corpo, que é o movimento, tá? Então, eu acho que isso é importante para a gente entender como é essa cura completa de Jesus para esse paralítico. Vamos prosseguir. As emoções afetam o movimento. Você já percebeu isso? Que as emoções afetam o movimento? A raiva, nós avançamos para atacar a pessoa que nos ofende, o nosso ofensor. O medo, ele nos faz fugir da pessoa que quer nos perseguir, nos fugirmos. E a tristeza nos paralisa, que é este o caso. E veja que Jesus está dizendo: tenha bom ânimo. O que é o oposto de ter um bom ânimo? O desânimo, a tristeza. E a tristeza realmente paralisa. Se você conhece alguém com depressão, com um estado de tristeza profunda, você vai ver que essa pessoa ela quer estar parada, ela não tem força para avançar, ela não tem força, ela quer se isolar, ela quer ficar sozinha, ela quer ficar parada, às vezes deitada. Esse é um efeito que causa no nosso corpo exterior a tristeza que está no segundo andar da alma. E normalmente as tristezas, as emoções que estão aqui no segundo andar da alma são causadas por algo mais profundo que está no coração, que nesse caso aqui provavelmente foi uma situação de culpa, como o Beacon bem comentou e observou. Então, Jesus faz essa cura completa e as emoções causam esse movimento. E nesse caso, a tristeza profunda causou essa paralisia, tá? Os religiosos acusaram Jesus de blasfemar contra Deus, porque Jesus estava dizendo: perdoados são os seus pecados, né? Algo que só Deus pode fazer. Blasfema é uma afronta verbal à majestade de Deus, e a punição era a morte por apedrejamento. Levíticos 24, 15 e 16. Então, blasfema realmente era algo que a lei de Moisés, a palavra de Deus, diz para eu e você não fazermos.
E a acusação de blasfêmia ela teria sido correta e verdadeira se Jesus não fosse o Filho de Deus. Se Jesus realmente não fosse o Filho de Deus, ele estaria realmente blasfemando contra Deus. Nenhum profeta ou nenhum homem pode perdoar o pecado de alguém, principalmente no Antigo Testamento, né, até aquele momento de Jesus, porque só Deus pode perdoar o pecado, né? Eu posso perdoar como a outra pessoa peca contra mim, né? Agora, perdoar todos os pecados da história de uma pessoa, né? Só Deus pode fazer, era o que os escribas estavam dizendo. Até aí a verdade, mas o que eles não entendiam é que Deus estava ali. Jesus é o Deus encarnado. Então Jesus não blasfemou contra Deus, contra o Pai. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. É mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, do que levanta e anda. Pois a cura poderia ser verificada, já o perdão apenas Deus conhece. Então a pergunta de Jesus é óbvia. É fácil dizer, olha, perdoados são os seus pecados. É fácil dizer isso. Agora, falar para um paralítico, levanta, pega a sua maca, a sua cama e vai para a sua casa, isso tem que ter um poder especial para fazer isso, tem que ter uma autoridade espiritual para fazer isso, porque isso pode ser comprovado. Agora eu ia dizer, perdoados são os seus pecados, como é que a gente vai saber se isso foi perdoado ou não? É fácil dizer isso. Agora, é difícil dizer para um paralítico andar. E como eu disse no início, na introdução, às vezes a gente pode falar da boca para fora, olha, eu perdoo o meu inimigo. A evidência de um perdão verdadeiro é quando o nosso inimigo precisar de mim e precisar de você, nós darmos para ele comida, nós darmos água, nós ajudarmos aquela pessoa quando ela estiver precisando. Esse será um sinal de que o meu e o seu perdão foi um perdão de coração, tá? Então é mais difícil fazer o bem para o inimigo do que dizer simplesmente eu perdoo ele, tá? Então estou apenas comparando esses dois casos. Vamos dizer aqui. Jesus cura o paralítico com o propósito de provar que tem autoridade para perdoar pecados, sendo essa uma evidência de que é o Filho de Deus. Então, um dos maiores, apesar da história ser fascinante, a história ser incrível assim, muito bonita essa história, o grande propósito dela é um propósito simples. Jesus está comprovando, ele diz, para que vocês saibam, para comprovar de que o Filho do Homem, o Filho de Deus, tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu vou dizer para esse paralítico. Então a cura daquele paralítico foi uma evidência de que Jesus tem poder na terra para perdoar os nossos pecados e que Ele também tem poder sobre as doenças e que Ele é o verdadeiro Filho do Homem, Ele é o Filho de Deus, tá? De certa forma, os inimigos de Jesus, veja que interessante, como os demônios, nós vimos no capítulo 8, e os religiosos agora nesse capítulo 9, também estavam testemunhando que Jesus é o Filho de Deus. Os próprios escribas estavam de uma forma indireta testemunhando que Jesus é o Filho de Deus, porque só Deus pode perdoar pecado. E se Jesus perdoa e deu evidências desse perdão, o que Ele é? O Deus encarnado que veio para nos salvar. Glória a Deus. Então, o resultado da cura foi que a multidão glorificou a Deus. E esse deve ser sempre a motivação de todo o ministério. Então, tudo que eu e que você, meu amigo, meu irmão, estiver fazendo, seja cantar, interceder, orar, louvar, seja cultuar, dizimar, ofertar, contribuir, se movimentar ou ficar parado, jejuar, qualquer tipo de adoração que você faça, faça com o propósito de glorificar a Deus. Jesus fez isso daqui e no final o resultado foi que as pessoas glorificaram a Deus. Eu encerro esse trecho dizendo: Jesus tem autoridade para perdoar pecado. Na cruz Ele se fez maldito e pecado por todos aqueles que creem no seu evangelho. E eu termino esse trecho com uma pergunta: você se considera um pecador? Agora, vamos comentar do versículo 9 ao 13. Nesse trecho, nós vamos ver como era o relacionamento de Jesus com pecadores. Jesus chama Mateus para o seu seleto grupo de 12 apóstolos. Mateus, que também era chamado de Levi,
era publicano, cobrador de impostos. Uma classe, ele trabalhava com um dos trabalhos mais odiados pelos judeus. Vamos entender um pouquinho mais sobre como era essa relação de Jesus com os pecadores e para que a gente possa se aprofundar. Quero ler aqui um comentário do Bacon que nos dá uma visão geral de como eram os impostos, a taxação de Roma sobre Israel. Os romanos que exigiam os judeus que pagassem impostos por cada árvore frutífera. Observe isso. Cada poço, cada pedaço de terra e cada animal que eles possuíssem. Essa taxação parecia opressiva e o fato de ser imposta por estrangeiros, ou seja, Roma impor isso para Israel, era particularmente mais ofensivo ainda, tá? Então, nós vemos aqui, nós temos uma visão, cada árvore, cada poço. Se hoje nós reclamamos dos impostos aqui no Brasil, imagina nessa situação e fazer com que alguém, um estrangeiro, imagine você brasileiro, sendo cobrado imposto da Argentina, ou do Paraguai, ou da Venezuela, ou dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, um país de fora pegando impostos seus. Então imagina como aquele povo se sentia. E Mateus era um cobrador de impostos. Então o povo se sentia traído por Mateus. Mas Jesus olha para aquele homem que todo mundo odeia e todo mundo rejeita e faz o quê? Segue-me. E o surpreendente é que ele imediatamente se levanta e passa a seguir Jesus. Sabe, eu fico sempre tentando me colocar no lugar desses discípulos e me respondendo se eu teria uma atitude melhor ou pior que a deles. Mas examine você também, faça também esse exercício, porque Mateus provavelmente era rico, pela sua profissão ele era rico, e ele sai da segurança aparente que a sua riqueza tinha para uma vida de risco seguindo Jesus, uma vida que ele não sabia se ia comer na semana seguinte, no dia seguinte, né? Se ia ter a próxima refeição. Nós vemos alguns textos que Jesus passou dificuldade, né? Em alguns momentos teve fome, trabalhava tanto e que tinha dificuldade na alimentação. Então ele deixa ali o conforto, ele deixa uma vida de riquezas, ele abandona aquela profissão para seguir a Jesus. Esse é um gesto que é exemplar para mim e para você. Mateus é o autor desse evangelho. Isso foi o que Jesus fez com ele. Em troca disso, né, de ter seguido Jesus, Jesus fez do nome dele um dos nomes mais ilustres do mundo, né? Mateus, todo mundo conhece esse nome, e também ele é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Uma honra, né, que Jesus fez para esse escritor. Mas vamos entender um pouquinho mais desse relacionamento de Jesus, tá? Então já falamos um pouquinho sobre os impostos. Aqui nós vemos a palavra alfândega, que era provavelmente uma praça, provavelmente não, significa uma praça de pedágio para a cobrança de impostos, tá? E Mateus ele faz um banquete para os seus amigos antes dele ir embora, passar a seguir Jesus. Ele faz um banquete bastante semelhante, mas faz lembrar agora a atitude que Eliseu teve quando Elias chama ele, né, para o ministério. E aqui Mateus também faz um banquete para os seus amigos, publicanos e pecadores. Vai acompanhando aí na sua Bíblia. Pecadores, a expressão pecadores aqui, meus irmãos, significa pessoas que não obedeciam. Não significa que aqui tinham pessoas cruéis, né, pessoas más, mas pecadores aqui eram aquelas pessoas que não seguiam as cerimônias dos escribas e dos fariseus, tá? Como por exemplo lavar as mãos ou guardar os sábados, tá? Mateus já estava começando a obra de um evangelista. Um detalhe interessante, né? Ele conhece a Jesus e ele já passa a espalhar Jesus. Antes mesmo de Jesus dizer o ide para ele já passa a espalhar Jesus, já compartilhar Jesus. Ele já convida os seus amigos e faz Jesus ali fazer aqueles ensinamentos naquele jantar, tá? Mateus já estava começando a obra de um evangelista, compartilhando Jesus Cristo com os seus amigos. Acho que esse é um exemplo também para mim e para você. Os religiosos não se misturavam com os pecadores.
e questionaram os discípulos por que eles faziam isso. Jesus dá aos religiosos 3 argumentos que nós vamos detalhar aqui. Então, os religiosos olharam Jesus, os discípulos e Mateus ali e falaram: por que vocês sentam para comer com os pecadores? Por que vocês se misturam com essas pessoas, com os publicanos e com os pecadores? E Jesus vai dar 3 argumentos para eles, tá? O primeiro argumento é a observação. Como assim observação? Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Então Jesus estava dizendo para eles: olha, eu como mensageiro do meu Pai, de Deus, eu vim atrás de pessoas que estão doentes, né? Os médicos servem para os doentes. Então, se vocês, fariseus, não se consideram doentes, então eu não vim para vocês, né? Então eu estou aqui, eu preciso estar envolvido com essas pessoas, eu preciso me misturar sim, eu preciso estar próximo sim deles. Por quê? Porque eu vim para curar eles, tá? Então a primeira coisa é: se você é um mensageiro de Deus, você deveria ir até aqueles que estão precisando da sua mensagem, né? E não se afastar deles. Esse é o primeiro argumento que Jesus está dando. Nós vamos detalhar um pouquinho mais. Observação. O segundo argumento é Jesus pede para eles irem nas Escrituras Sagradas. E olha que Jesus pedir isso para os fariseus e escribas que se consideravam especialistas nas Escrituras, de certa forma é um pedido um pouco provocativo, uma ironia, tá? Ide, porém, e vede o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Isso está em Oséias 6:6. O que Jesus estava querendo dizer aqui? O ato de Jesus estar com pecadores é um ato de misericórdia que é muito superior às cerimônias dos escribas e dos fariseus. A cerimônia deles falarem: eu não me misturo com esse tipo de pessoas, eu preciso estar limpo, que seria aqui, como no versículo, o correspondente a sacrifício. Mas a atitude de misericórdia, ela é uma atitude muito mais agradável a Deus, a misericórdia, do que o sacrifício. Talvez nos nossos dias, a minha vida fora da igreja é mais importante do que o momento que eu estou lá levantando as minhas mãos, que eu estou bem vestido. A minha vida no meu trabalho, na escola, como eu trato os meus pais, é mais importante que o meu culto. Deixa eu tentar encontrar mais exemplos. Eu realizar doações dos meus recursos é mais importante do que o culto. Então, misericórdia, eu tratar a pessoa, eu perdoar o outro, é mais importante do que eu acusar ele, ou mais importante do que eu fazer justiça, do que eu buscar justiça. Misericórdia está acima do sacrifício da cerimônia, tá? Então, antes de louvar com os lábios, eu e você deveríamos louvar a Deus e adorar a Deus com a nossa vida e com o nosso coração. Ter uma vida de misericórdia, ter uma vida de perdão, ter uma vida onde nós buscamos perdoar o outro e agir com misericórdia e graça com aquelas pessoas que estão distantes de Deus, é uma atitude de maior consideração a Deus, de que Deus dá maior valor do que qualquer tipo de adoração, tá? Misericórdia quero e não sacrifício. Vamos continuar. E o terceiro argumento de Jesus é a autoridade, que ele diz: porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus aqui utiliza novamente a sua autoridade, dizendo: eu estou aqui na terra, eu nasci para isso, para chamar os pecadores. A quê? Para eles continuarem no pecado? Não, eu vim chamar eles ao arrependimento, tá? Então é como se Jesus fosse um médico e viesse chamar os pecadores ao arrependimento para curar as doenças dos pecadores, tá? A mensagem é clara: os fariseus consideravam a si mesmos como justos, e esse é o maior obstáculo para alguém ser salvo. Vemos aqui novamente os 3 pré-requisitos: humildade, arrependimento e fé. Então, como foi lá nas bem-aventuranças, no Mateus capítulo 5,
que nós vemos bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Porque deles são o reino dos céus, de Deus. E bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos. Esses três, nós vemos aqui novamente esse padrão. A humildade é o primeiro passo para nós sermos salvos, seguido de arrependimento, que é uma mudança de comportamento, de ideia, seguido pela fé, crer em outro superior. Então, humildade, arrependimento e fé, nós vemos essas três virtudes, esses três princípios aqui também nesse trecho bíblico, tá? Eu termino esse trecho dizendo que Jesus é um médico que cura a nossa pior doença, que é o pecado. Se você ainda não foi correr, se você ainda não se considera doente, corre agora para o hospital, que Jesus, Ele pode curar você. Se você ainda está doente, ou se você não se considera um doente, que era o caso dos fariseus, que se consideravam sãos, precisa agora correr para o hospital, para um exame minucioso do seu coração, e você com certeza vai constatar que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus para nos lavar, nos limpar e nós sermos aceitos para o Pai. Vamos comentar agora do versículo 14 ao 17. Mateus está usando um arranjo bastante sistemático para testemunhar que Jesus tem autoridade sobre doenças, sobre a natureza, os demônios, aqui o pecado, e ainda neste capítulo 9, nós vamos ver que Jesus também tem autoridade sobre a própria morte. Mas entre esses testemunhos, nós vemos alguns ensinamentos especiais, como este trecho que fala a respeito do jejum dos discípulos de João Batista. Eles chegaram até Jesus e perguntaram por que nós, sendo discípulos de João Batista e também os fariseus, nós jejuamos semanalmente. A tradição diz que eles jejuavam 2 vezes na semana, normalmente na segunda e na quinta. E se eles jejuavam, por que os discípulos de Jesus não tinham que jejuar? Enquanto eles observavam Jesus, enquanto Jesus estava lá festejando, celebrando ali na casa de Mateus, e naquele momento ali de alimentação, eles estão falando: poxa, se nós estamos em dia de jejum, por que vocês estão comendo? Eles tiveram ali essa questão, e Jesus responde eles com 3 ilustrações: uma festa de casamento, um remendo de um tecido, de um pano, e vinhos em seus odres, tá? Vamos entender um pouquinho mais nesse trecho da palavra de Deus. Na ilustração de festa de casamento, que me parece ser óbvia, ou a mais fácil de ser entendida, Jesus é o noivo e os discípulos são os convidados. Então a ideia não é um momento de tristeza, mas de alegria. Quando o noivo for retirado, então irão jejuar. Jesus estava dizendo: olha, isso que está acontecendo aqui de Deus ser encarnado, Deus está na terra como uma encarnação, o Deus encarnado é algo que nunca mais vai acontecer. E é um momento de festa, é um momento de celebração, é um momento de alegria. E o jejum, de algum modo, ele é um símbolo de tristeza, de arrependimento, de humilhação. Então Jesus está dizendo: enquanto eu estou aqui, eu não vou exigir que meus discípulos eles façam dias de jejum, mas quando eu for retirado, aí sim eles passarão a jejuar, tá? Então nós vemos no livro de Atos que os discípulos jejuaram. Pedro jejuou, João jejuou, era um padrão de comportamento dos apóstolos. Paulo, em Coríntios, também fala a respeito dos seus jejuns. Então, sim, os seguidores de Jesus devem jejuar, mas naquele momento não era ainda o momento oportuno, o momento correto desse gesto de adoração de tristeza, que representa a tristeza, tá? Nas 2 outras ilustrações, o pano e o vinho novo representam a adoração da antiga aliança, da nova aliança, perdão. O pano e o vinho novo representam a adoração da nova aliança, tá? A roupa e os outros velhos representam a adoração na antiga aliança. Jesus não veio trazer uma reforma, mas uma vida nova.
Então Jesus estava argumentando que o propósito dele na terra não era reformar o judaísmo, não era reformar a antiga aliança, mas era trazer algo novo, né? Não é o Novo Testamento, não é o antigo reformado, não, ele é novo, é algo absolutamente novo, o que Jesus, a maneira com que Jesus está trazendo a adoração no reino de Deus, tá? Nós vamos se aprofundar um pouquinho mais. Eu quero colocar aqui um comentário do Beacon, que eu acredito que nos dá uma visão interessante de o que era essa questão do pano, do tecido e também dos outros, que vai nos ajudar a entender melhor essa ilustração, tá? Quando a roupa fosse lavada, o remendo novo iria encolher e esticar as extremidades da roupa. Isso faria com que a roupa se rasgasse. Então, se você coloca um remendo novo sobre uma roupa que tem um tecido velho, quando lavasse, esse remendo iria encolher e iria acabar rompendo. Você perderia tanto a roupa quanto o seu remendo também, tá? Era essa a ilustração que Jesus estava utilizando, e nós precisamos entender como isso acontecia naquela época, há mais de 2000 anos atrás. Agora vamos colocar também um comentário sobre o vinho dos odres, tá? Os odres eram feitos de pele de cabra. Então nós não tínhamos hoje os frascos de vidros, né? Eram peles de cabra. Então eles retiravam o miolo, a carcaça da cabra, e pegava toda aquela pele e costurava ela. Então fazia ali uma bolsa de pele de cabra, tá? Se o vinho novo for colocado em peles velhas, a atuação da fermentação irá romper a bolsa e se perderá o vinho, e tanto como também a bolsa, o odre. Então, tanto o vinho vai vazar por ali, porque se rompeu, como também você vai perder o próprio odre, tá? Então, Jesus está dizendo, eu não posso pegar, não faz sentido eu pegar um vinho novo e colocar em um odre com pele velhas, já vencidas, tá? Não faz sentido isso. Então, agora nós podemos analisar o que há de tão novo no modo de jejuar de Jesus. O que há de tão novo nesse modo de jejuar? E nós observamos que no porquê e no como, tá? Por exemplo, quando nós olhamos o próprio Mateus 6, que Jesus fala a respeito do jejum e também da oração e das ofertas, das doações, né? A motivação deve ser o amor a Deus e não receber a admiração das pessoas. Então Jesus ali no Mateus 6, ele criticou o jejum feito pelos religiosos porque ele tinha como motivação a admiração das pessoas. Então, nesse ponto, o jejum de Jesus ele vai ser novo. Em segundo lugar, também não devemos jejuar com o rosto e com as vestes que expressam tristeza, tá? Então, no como jejuar também será novo, tá? Por fim, e que eu acredito ser o ponto principal, Jesus nos concede o Espírito Santo, seu sangue e seu nome. Todos esses ingredientes vão fazer com que a adoração na nova aliança ela seja completamente nova e superior ao jejum e ao modelo, à forma de adoração dos religiosos e até mesmo dos discípulos de João Batista, tá? Então, a nossa adoração em Cristo Jesus, com o Espírito Santo, com o sangue de Jesus e com o nome de Jesus, a nossa oração vai ser muito mais superior, é nova. O nosso jejum, o nosso louvor, ele vai ser muito superior àquele modelo do Antigo Testamento, tá? Porque nós temos a justiça de Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos o sangue de Jesus que nos leva no Santo dos Santos. Então, enquanto no Antigo Testamento a maioria das pessoas só tinha acesso até o átrio para dar ali aquilo que era principalmente símbolos da verdadeira adoração, hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho. Tudo isso por causa da obra que Jesus Cristo fez por mim e por você. Portanto, eu uso aqui um paralelo que está em Lucas 18, na parábola
da oração do fariseu e do publicano para falar daquele jejum que é aceitável a Deus e que é esse modelo novo e superior e do jejum que visa mais a ostentação, o orgulho e a cerimônia, que é o modelo que os fariseus e até mesmo os discípulos de João Batista estavam efetuando e realizando, tá? O cristão verdadeiro irá praticar o jejum, mas motivado por amor, sem ostentação e pelo poder do Espírito Santo. Deus não receberá a adoração de um coração que diz: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mas sim, Deus receberá o jejum, a oração e a adoração que diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Vamos agora aplicar esses ensinamentos. O pecado é rebelião contra Deus. Ele pode causar doenças, destruição e até a própria morte. Nós vemos nesse primeiro trecho estudado que o motivo e a causa daquela paralisia era o pecado. Por isso que Jesus, um dos motivos, foi que Jesus perdoou primeiro o pecado dele. Aquela culpa, aquele complexo de uma culpa severa estava causando paralisia naquele homem. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. O pecado levará eu e você para o inferno se nós não nos humilharmos, não se arrependermos e não confessarmos Jesus como substituto e expiação para o nosso pecado. Os pecados podem ser por meio de ações, também pode ser por meio de palavras, ou até mesmo olhares e pensamentos e más intenções. Então, eu e você não devemos, por um lado, se conformar com o pecado. Por outro lado, nós não devemos imaginar e considerar que nós não temos pecado, porque diariamente nós vamos pecar. Dificilmente nós vamos passar um dia sem cometer um único pecado. Então, como que nós resolvemos essa questão? Não se conforme, mas tenha a humildade de saber que você é pecador. Por isso, todos os dias, vá até Deus em oração, com humildade, com arrependimento e colocando em Jesus o perdão para o seu pecado. Jesus disse na oração do Pai Nosso para nós pedirmos por pão todos os dias, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ora, se nós temos que pedir pão todos os dias e naquela oração também está perdão, está direção, está paternidade, está a adoração, tudo naquela oração significa que todos os dias também, assim como o pão, nós também vamos precisar de perdão e de direção. Então, não se conforme com o pecado. Admita que todos os dias você vai pecar e comece o seu dia pedindo perdão por todos os pecados que estão em aberto, com humildade, com arrependimento e colocando em Jesus, tendo fé em Jesus como substituição e expiação para o seu pecado, tá? Vamos entender um pouquinho mais essa aplicação. O pecado não deve te escravizar. Então, Jesus te libertou da escravidão do pecado, então ele não pode mais ter domínio sobre você. Eu vou aplicar já para você entender como fazer isso. Faça uma lista de defeitos de caráter e apresente a Deus em oração e esteja disposto a ser transformado. Muitas das vezes nós temos algum pecado e a gente não quer largar ele. O problema não é que aquilo está se escravizando ou que a gente não ora pelo pecado, é que a gente não quer largar aquele pecado. Então nós precisamos admitir que estamos com essa falha, com aquele pecado de estimação, vamos chamar assim, aquele pecado que escraviza, ir a Deus em oração e estar com o coração disposto a ser transformado, disposto a abandonar essa prática que desonra o nosso Deus. E aí você faz essa lista de defeitos do caráter e vai até Deus com oração. Vou dar aqui alguns exemplos. Talvez você tenha o hábito de roubar, ou talvez você tenha o hábito de mentir, ou talvez você tenha o hábito daquele desejo de sempre querer ser admirado, ou sempre querer ser superior ao outro, que é uma atitude que tem como origem o orgulho do coração, ou uma preocupação excessiva, já falamos isso a respeito da ansiedade em vídeos anteriores, ou pensamentos promíscuos, ou falta de perdão. Você ainda tem 3, 5, 10 pessoas que ainda você não liberou o perdão para essas pessoas, ou não perdoou a si mesmo,
se culpando, como foi o caso desse paralítico, essa culpa que estava oprimindo ele, paralisando ele. A lista é enorme. Eu poderia passar aqui horas detalhando cada tipo de pecado, que o Espírito Santo revele a você defeitos do caráter, para que você, dia após dia, possa ir tratando essas doenças, tratando esse vírus que contamina o nosso corpo, que não tem vida, porque o vírus, ele não tem vida, mas ele causa morte, ele infecta todo o nosso sistema de proteção do nosso corpo, e ele vem aqui causando doenças, destruindo e até, quem sabe, causando a morte. O pecado mata, o pecado adoece e mata. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vá até Deus em oração e fala: Deus, revele a mim defeitos do caráter, e anote isso e faça uma lista. Ore, jejue, não se conforme com ele. Você vai ter recaídas. Se você teve no seu velho homem, era uma pessoa que mentia muito, isso vai reduzir, mas você vai ter recaídas. Tudo bem. Novamente vai lá, com humildade, arrependimento e fé no Senhor Jesus, e vai se tratando cada dia, para cada dia você ser uma pessoa mais parecida com o Senhor Jesus, tá? Vamos prosseguir. Cuidado com a ostentação na adoração. Então nós vimos aqui os discípulos de João Batista chegando e falando: olha, eu jejuo, os fariseus também jejuam, por que seus discípulos não jejuam? Então não é esse o propósito, ver quem faz ou quem não faz. Cuidado com a ostentação, cuidado com a motivação de você estar cantando na igreja, ou de você evangelizar, ou de você ter um cargo na igreja, ou de você até mesmo cultuar, ou de você orar, ou ofertar, ou dizimar, ou fazer uma doação, ou se vestir de uma forma para mostrar para o outro. Cuidado com a ostentação religiosa. O propósito não é receber a admiração das pessoas, o propósito é dar glória a Deus. Quando Jesus curou aquele paralítico, as pessoas glorificaram e deram glórias a Deus. Esse tem que ser o propósito de todas as nossas atividades religiosas. Devem ter como motivação e principal propósito glorificar o nosso Pai que está no céu e que vê no secreto, tá? Então, cuidado com isso. Jesus disse que seus seguidores iriam jejuar. Então, eu aconselho a você a se examinar. Faça uma pergunta aí: quantos jejuns você já fez nesse ano, ou nesse mês, ou nessa semana? Você precisa criar o hábito, a oração, o jejum, o estudo da palavra precisa fazer parte da sua atividade religiosa. Assim como você vai para o culto toda semana, que você ora todos os dias, o jejum também precisa ter um espaço na sua agenda de atividades religiosas. Tá? Que ninguém saiba, que não seja o seu propósito mostrar religiosidade para ninguém, mas sim, Jesus disse: quando o noivo for retirado deles, sim, eles jejuarão. Você é um seguidor de Jesus? Sim, então você deve ter uma vida de oração, uma vida de culto, uma vida de estudo da palavra e também uma vida de jejum, tá? Então, faça isso por amor a Deus, faça isso sem orgulho e faça isso pelo poder do Espírito Santo. E você tem o sangue de Jesus e o nome de Jesus. Então a sua adoração, ela está num nível alto, superior. Não por você, mas por causa do Espírito Santo, do poder dele, do sangue de Jesus e o nome de Jesus. Nós vamos entrar no Santo dos Santos pelo poder do Senhor Jesus Cristo, tá? Experimente fazer, agora a gente combinando os ensinos sobre o pecado e o ensino sobre jejum, nós podemos combinar esses dois ensinamentos. Experimente fazer jejuns pelos seus pecados. Então talvez tenha aquele pecado que você não consegue parar de mentir, não consegue largar o álcool, não consegue largar o cigarro, não consegue largar os pensamentos promíscuos, não consegue controlar os seus olhares ou a sua língua, as suas palavras, e você tenta há muitos meses ou anos largar isso. Experimente combinar a oração frequente, por isso o jejum, e também um coração disposto a abandonar isso. Meu irmão, eu faço esse desafio para você. Não tem como Deus não tratar o seu coração.
Porque se tem uma coisa que Deus quer fazer na nossa vida, é transformar o nosso coração à imagem do perfeito, a imagem do Senhor Jesus, que vai dar glórias ao nome dele. Que eu e você sejamos cópias do Senhor Jesus, tá? Muito bem. Eu quero fazer uma citação do livro Princípios de Jesus, que diz assim: Jesus é o médico, o pecado é a nossa doença e a fé é o remédio. Mas é necessário arrependimento para ir até o hospital. Algumas pessoas, não sei se você conhece alguém assim, tem resistência de ir ao hospital por vários motivos. Enquanto não mudar de ideia, que o arrependimento é uma mudança de ideia, vão continuar sofrendo as causas da doença ou acabar morrendo. No mundo espiritual, acontece da mesma forma. Não admitir nossa doença nos levará para a segunda morte, tá? Esse é um trecho do livro Princípios de Jesus. Eu encerro fazendo uma reflexão e uma pergunta para você. Você se considera espiritualmente saudável, doente ou curado? Faça essa pergunta para você mesmo e espero que você tenha a resposta adequada. Se você ainda está doente ou talvez se considera saudável espiritualmente, corre imediatamente para o hospital de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço.